quando as pessoas chegam, e aí? Nós temos que estar prontos para recebê-los, preparados para compartilhar a palavra e munidos também de todo o material que as pessoas precisam para conhecer a Cristo. Nós achamos que todo mundo conhece, mas tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia sobre Jesus, sobre Cristo, né? A Bíblia, muitas pessoas falam assim, abra a Bíblia em Gênesis 1:10, a pessoa não sabe onde fica Gênesis, mas é impossível isso, não é. Tem pessoas que não têm a mínima noção sobre nada de Bíblia, né? Então, coisa que qualquer criança da igreja sabe que é Gênesis é o primeiro livro, sabe? A Bíblia já está, a pessoa não sabe, né? Então, essas pessoas nós precisamos orientar e temos que estar preparados. Uma parte dessa preparação fica aqui na igreja, né? Então, geralmente sábado é difícil, as pessoas vêm nas quartas e nos domingos. É óbvio que nós estamos nas quartas e no domingo, muitas vezes longe, né? Muitas pessoas na nossa igreja desconhecem o que acontece na quarta e no domingo na igreja. Como que é um procedimento, né? Porque não vem, né? Não estou generalizando, né? Todos nós temos o nosso compromisso, nosso problema, mas nós temos que saber que a missão que nós temos, ela envolve mais coisas, né? Envolve todo o procedimento. Se você tem o seu trabalho lá, você chega lá e fala, eu vou trabalhar só segunda e terça, só terça e terça. Qualquer pizza eu não vou, né? O que o patrão vai falar? Não, está demitido, pega o outro, né? Deus, ele aceita as nossas falhas, ele nos ajuda. Nós falhamos, ele nos ajuda, ele eleva as nossas falhas, mas nós temos que cumprir a nossa missão, a missão que ele deu para nós, né? Porque nós temos que compartilhar isso com as pessoas e temos que garantir que nós também estaremos lá no céu, que é o lugar que nós tanto almejamos e que mostramos a todos. Imagina se nós formos para mostrar para as pessoas que o céu está aberto para todos, e nós, quando eles forem para lá, nós não estejamos também, né? Então, muitas coisas nós temos que observar. Os pilares da identidade adventista, anotado aqui. Bíblia como guia. A Bíblia é a autoridade suprema, fonte de suas doutrinas e do plano de Deus para a humanidade. Então, muitas pessoas falam que a Ellen White, não sei o que o adventista adora a Ellen White como mais do que Deus, tal. Isso não tem nada a ver. Eu faz 30 anos que eu estudo bíblico, nunca precisei pegar um livro da Ellen White. Quem pegou um livro da Ellen White aqui no estudo bíblico para dizer? Tem uma referência, você não usa isso, né? Usa a Bíblia. A Bíblia é a diretriz que nós temos na nossa igreja. Então não tem nada a ver com a Ellen White. Sim, da Ellen White, às vezes, alguma coisa, né? Quem já fez o sermão vem aqui, lê o livro da Ellen White no sermão? Ninguém, né? Mas muitas pessoas pintam que a igreja adventista usa Ellen White da Bíblia, né? Então nós temos que desmistificar esse tipo de coisa. Temos que ter um pensamento certo sobre todos os pilares que nós temos na nossa igreja. O sábado, observância do sábado, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, como dia de adoração e descanso, no memorial da criação e redenção. E nós somos observados. As pessoas olham, as pessoas, né, mostram, aquele é adventista, né? Então você tem que ter uma referência. Lá em casa tem um bar na esquina, né? Daí, quando eu já sei que os entregadores já me falaram, né? Chega o entregador lá sábado de manhã, bate lá em casa, os caras do bar falam, pode ir embora que não tem ninguém. Sábado de manhã não tem ninguém, porque eles estão na igreja. Então, eu nunca fui no bar lá falar que eu vou na igreja sábado de manhã, né? Então as pessoas observam, aquele ali é adventista, aquele ali guarda o sábado, né? Então nós temos que mostrar para a nossa família, para as pessoas, principalmente dentro de casa, né? Outra coisa que também chama atenção finais de semana, agora que são as férias, né? Nós vamos para a praia, tá? Então vou na praia, daí no sábado eu vou na praia normal, né? Então nós como adventistas temos que ter né? Eu não fui na praia sábado, né? A mãe está ali, né? O meu pai pode esquecer, sábado é sábado, é um dia santo, né?
A gente conhece o pessoal da igreja de São Francisco do Sul por causa das férias, que tinha de férias para Enseada, geralmente Enseada, né? Ali, no sábado, eu vinha para São Francisco do Sul, ali, participava do culto e tal, de tarde, fazia outra coisa, jogava, alguma coisa, não ficava em casa, não existia ir para a praia no sábado, né? Então, às vezes, nós deixamos as coisas nos envolverem. O que tem? O que tem na praia no sábado? Nada. Né? Mas isso é identidade adventista. As pessoas observam e, né, meu filho pequeno, como que eu vou ensinar ele sobre a doutrina adventista? Porque daí todos os dias das férias são iguais, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu ficava bem desgostoso de não poder ir na praia no sábado, né? Meu pai não deixava, não fomos, mas depois de muitos anos eu entendi. Depois que passou a revolta, né? Por que não poder? Depois de muitos anos eu entendi por quê. Porque as pessoas estavam olhando. Tinha os meus primos que não eram adventistas, os meus tios, porque daí você vira alvo, né? Do Éder é adventista, mas se precisar comprar uma coisa de saúde, não vai ter problema, só uma vez. Então você acaba virando referência. Nós temos que ser referência com identidade, não sem identidade. Então, isso que nós temos que resgatar. E a igreja, ela esse ano principalmente, ela está correndo muito atrás desse tipo, dessa identidade, resgatar essa identidade que nós acabamos perdendo. Eu não digo que é culpa nossa, mas o inimigo, ele está entrando dentro da igreja, né? E porque ele vai mostrando as coisas que nós gostamos. Ele não coloca coisas que nós não gostamos. Ele vai proporcionar o que você gosta. Mas o que você gosta nunca, não é 100% de chance que é o melhor para você. Então, se você tem alguma coisa que vai te levar para um lado ruim, pode ter certeza que o inimigo vai proporcionar que você tenha bastante facilidade de conseguir isso, né? Então, isso em todos os aspectos da nossa vida, seja o que for, né? Seja uma casa, seja um carro, seja uma roupa, seja um calçado, aquilo que cabe na sua vida, que o inimigo vai te proporcionar para que isso transforme a tua vida. Então, para mim, é uma coisa, para você é outra, para outra pessoa é outra. Então, ele direciona as coisas que a gente gosta para que a gente acabe se perdendo, né? E nós acabamos entrando nisso. Então, nós temos que ver que Deus, ele não quer perder nenhum dos seus filhos, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher e fazer essas coisas que ele não gosta, mas nós estamos livres para fazer, né? Temos que observar a nossa vida. O advento, a expectativa da volta literal do Filho de Jesus Cristo é central para a sua fé. Missão e evangelismo, forte ênfase na proclamação evangélica das mensagens dos 3 anjos do Apocalipse 14 ao mundo. Estilo de vida, saúde e temperança, busca por saúde física, mental e espiritual, promovendo hábitos saudáveis, vegetarianismo, abstinência de álcool, tabaco. Então, isso são os itens aqui, os pilares da igreja adventista. Identidade celestial, a crença de que a verdadeira cidadania do crente transcende as fronteiras terrenas, buscando um lar eterno, né? Então, tudo isso nós temos que observar na nossa vida. Então, nós somos observados. Então, essa identidade nós temos que preservar e tentar voltar a sermos o povo da Bíblia, os preparados. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Bíblia na cidade, se o prefeito tiver alguma dúvida, vou falar com os adventistas, né? E é assim que funciona, né? O padre, quantas vezes ele pediu orientação, eu conversei com o padre, ele veio pedir orientação para mim, né? Porque eu falei, não sei, né? Uma vez eu conversei com o padre, ele falou, na verdade o padre veio falar comigo, né? Falou, como é que eu vou aconselhar uma família sobre filhos se eu não tenho filho? Eu não sei. A pessoa veio me perguntar sobre a filha adolescente, eu não sei, eu não tenho filho, nunca tive. Não tem como, não sei. Então, a doutrina que nós temos, ela é maravilhosa. Deus é maravilhoso conosco. Ele nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. E a diversidade que também nos dá aspectos culturais e sociais, apesar de uma identidade unificada, os adventistas vivem em diversas culturas, com diferentes expressões de fé, mas unidos por crenças e missão.
E o desafio de equilibrar a fé com o mundo moderno, evitando o legalismo e a diluição dos princípios bíblicos para se adaptar mais à cultura secular. Né? Esse que é o maior problema. Tentar se adaptar à cultura secular. Né? Então, eu não bebo, mas eu vou numa festinha lá, e daí tem bebida. Mas tem aquela bebida que é bem fraquinha, que é só um pinguinho de álcool, você não faz mal. Né? Então, assim eu acho que dá. Né? Então, acabamos entrando no mundo secular. Né? O inimigo traz tudo, coloca as coisas devagarinho para que nós vamos. É aquela história do como é que é o sapo, né? Coloca o sapo numa panela de água quente e fica dentro, vai esquentando, ele morre e não vai fora. Né? Ele se acostuma com aquela água quente lá, acaba cozido, morto, e nem vê. Né? E nós também corremos esse risco. Entramos nas coisas que não devemos, acabamos ficando, e quando nós vemos, já era, não está mais tranquilo lá fora. Né? Deus, ele sempre olha por nós, sempre sempre se compadece de nós, mas tem as consequências. Né? Eu sempre falo que você quer andar de moto, é ótimo, bonito, tá? Né? Se você cair de moto, perder a perna, você pode andar de moto de novo. Você não vai morrer, mas a perna não cresce mais. Aquela perna perdeu você. Né? Tudo tem as consequências. Deus, ele nos aceita sempre. Né? Nós pedimos perdão, Ele está conosco, mas nós temos as consequências. Então, em resumo, ser adventista é ter uma fé cristã baseada nas Escrituras como foco do retorno de Jesus, um estilo de vida de saúde e serviço e um senso de missão global, tudo ancorado em uma identidade que aponta para o divino, não para o humano. Então nós temos que saber que nós temos que apontar sempre para o divino, não para o humano. Né? Então nós somos a igreja, onde quer que ela esteja, onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja. Por quem é o dono de tudo? Deus é o dono de tudo. Tudo que nós temos, e nós temos que ser fiéis escudeiros de Cristo. Nós temos que dar o nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos. Né? Será que às vezes nós não tenho tempo? E quem é o tempo? É de Deus. Nós temos o nosso tempo e não queremos compartilhar com Cristo, que nos deu todo o tempo no mundo. Às vezes não tenho tempo, não, eu estou muito cansado, não posso, não quero, não vou. Né? As coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, muitas vezes nós deixamos de lado. Né? Pegar um exemplo qualquer aqui, não vou estudar a lição essa noite, eu estudo a lição à noite, então, vou estudar à noite. Mas daí, bem na hora do Jornal Nacional, nem vou falar novela, porque a gente nem existe novela, mas tem novela. Então, na hora do Jornal Nacional, vou assistir o Jornal Nacional, depois eu vou estudar a lição. Daí, passou o Jornal Nacional, agora tem que tomar banho. Então, tomar banho, daí depois tomar banho, agora tem que dormir, porque eu estou cansado, eu tenho que ter aquela lição. Né? A Bíblia ficou. E isso vai ficando. E torna-se aquilo que nós falamos, torna-se rotina. Aquilo não é exceção mais. Hoje assisti o Jornal Nacional, que passou uma coisa boa lá, assisti, então deixei isso mais semana da manhã, não é uma coisa mais, não é exceção. Né? Eu não vou no culto da quarta-feira, não, porque tem uma outra coisa, não, exceção. Agora, quando as coisas de Deus se tornarem regras na sua vida, na minha vida, aí nós temos que ter temos problemas, né? Aquela história, você viu, agora tem um problema, porque aí, para você consertar, é difícil, né? Então, se as coisas de Deus, às vezes, podem ser tratadas como exceção, ainda nós temos uma lei, mas se nós formos tratarmos como rotina, aí nós estamos complicados, né? Então, certa vez o professor incrédulo perguntou para o camponês: onde estava Deus? Ele falou: Ele está aqui mesmo, o senhor não está vendo? Disse com simplicidade o homem do campo. Claro que não, respondeu o professor. Isso é coisa da sua cabeça, senão nós dois estaríamos vendo ele. Afinal, eu também estou aqui com você e não vejo nada. O camponês então tomou uma faca, descascou uma laranja e começou a chupá-la. Aí perguntou ao descrente: o senhor está sentindo o gosto dessa laranja? Claro que não, ele falou.
Pois é, doutor, para sentir algumas coisas não adianta só estar presente, tem que experimentar. Você já experimentou Deus em sua vida? Sim. Não adianta você olhar. Não é? Se você olhar sem experimentar, às vezes não está muito certo. Você tem que experimentar aquilo que o experimento aqui. Isso, acho, os equipamentos que na minha bolsa. Não está mais aqui, né? Eu sei, mas está aqui uma laranja, né? E essa laranja, eu trouxe uma faca ali, perfeito, né, para abrir a água e acabei perdendo. Mas eu estava vendo essa laranja que ela me mostra muita coisa. Mas se a gente pegar e abrir ela, o suco dela, a flor, né? Você vê o que tem dentro. O que essa laranja tem dentro? Já dá um negócio na boca, assim, dá né? Começa a aguçar isso que as pessoas, quando você vai